E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje com um time aqui excelente, vamos começar falando sobre uma série do Netflix. Acho que é o nosso primeiro vídeo aqui falando sobre série, e já uma série pesada, de muita informação aí pra gente, e que a gente precisa falar. É uma pauta que tá no nosso, vamos dizer assim, na nossa gaveta desde o ano passado. Já era para ter acontecido, mas está acontecendo agora, que é o que importa. Então estamos aí, quero primeiro fazer a apresentação dos meus amigos aqui. Fiquem à vontade, começando daqui para lá. Começando do seu lado esquerdo. Do lado esquerdo. Que coisa, não? Que coisa. Então, mas vamos lá. Bom, meu nome é Fernando, sou membro aqui da Igreja Batista Betel. Faço um trabalho aqui no Ministério de Casais, na Escola Bíblica Dominical, junto com o Henrique, com o Jó, com o próprio Danilo também. Então a gente está aí tocando, ajudando o ministério aqui da igreja. Com relação à série, se você ainda não assistiu, depois de ver esse vídeo, assista. Você vai gostar demais da série. Assim, você vai gostar e vai odiar ao mesmo tempo. É um sentimento muito ambíguo que essa série causa na gente. Você gosta da série e se revolta porque ela é verídica. Então é muito impactante a série, e a gente vai usar ela como pano de fundo para o nosso bate-papo hoje aqui sobre racismo, preconceito, e a gente vai longe hoje. Isso aí. E do seu lado esquerdo também. Também começou mais à esquerda ainda. Mais ainda esquerda. Eu sou o Henrique. Trabalho aqui junto com os meus manos, agora que a gente se deu conta, né? O time de professores da Escola Bíblica Dominical aqui, né? Tá faltando só mais alguns professores para ficar com o time completo, mas aqui todos professores da Escola Bíblica. E a gente tá aqui sempre, eu falo pulverizado nos trabalhos da igreja. A gente tem os nossos ministérios, mas estamos sempre contribuindo com os outros ministérios também. Vai ali essa ideia. E vamos ver o que vai render esse bate-papo aí. E aí, mais a minha esquerda aí, da extrema esquerda. Bom, galera, meu nome é Jocena. É uma honra estar aqui para falar um pouco sobre essa série que realmente mexe muito com a gente, principalmente para nós, né, que somos coabeiros. Nasci na Coab, cresci na Coab e já vão fazer alguns anos que estou aqui na Igreja Batista Betel. Trabalho com as crianças. E tem sido uma honra servir ao Senhor ao lado desses manos aqui. Só um parênteses, o Jó, ele é negro, corintiano, coabeiro e metalúrgico. Ele fecha todo o pacote. É o pacote completo, esquerdinha. Extremo, né? Bom, galera, vocês viram aí o time e já puxaram aqui vamos dizer assim, o carro, falando sobre o nosso assunto de hoje, que é a série Olhos que Condenam. Olhos que Condenam, ou When They See Us, é uma minissérie do Netflix que conta com a história de 5 garotos: Raymond Santana, Kevin Richardson, Anthony McRae, Youssef Salem e Corey Wise, do Harlem, em Nova York, que foram acusados, julgados e condenados injustamente pelo crime de estupro e tentativa de assassinato de uma corredora no Central Park em 1989. A série retrata o drama vivido pelos 5 jovens e suas famílias, e também denuncia, confronta e coloca em pratos limpos a injustiça e aponta os verdadeiros culpados por essa atrocidade que ocorreu com aqueles garotos, considerados culpados tão somente por causa da cor da sua pele. Essa minissérie é uma produção de Ava DuVernay, que já é conhecida por outros trabalhos como 13ª Emenda e Selma, que tem a mesma intenção de divulgar atrocidades, diferenças, injustiças e segregação racial vivida pelos negros nos Estados Unidos, e é a luta travada por séculos em favor da liberdade e igualdade para todos. Falando um pouco sobre essa série, como vocês puderam ver aí o trailer, é uma série que eu primeiro queria perguntar para vocês, para a gente conversar, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram da série? Qual foi o primeiro impacto que vocês tiveram
nos primeiros 30, 40 minutos de episódio aí, do primeiro episódio? Olha, pra mim foi de revolta. De revolta. Se você for parar pra ver que você tá contando uma história verídica em um país em que a questão da... Eles não chamavam lá de apartheid, mas existia um apartheid nos Estados Unidos, né? Eles chamavam de regime de segregação racial, mas era um apartheid assim como tinha na África do Sul. É um nome bonito. Né? Se você for ver que o apartheid deles acabou em 1964, com lei assinada pelo presidente Lyndon Johnson e tal, que acabou com aquela questão de divisão de ônibus para negros, escolas, assentos para brancos, negros em pés, banheiros para negros e para brancos, escolas para negros, restaurantes, negros. Isso daí acabou em 64. Aí se você vai ver que a série se passa nos anos 90 e você vê um absurdo daquele acontecendo, você fala, mas não é possível. Não é possível. E aí bate mais revolta ainda quando a gente olha para o nosso país e ver o que está acontecendo aqui no nosso país. Que aqui a Lei Áurea foi assinada em 1988 e a segregação racial no Brasil nunca deixou de existir. Não. Essa é a grande verdade. Ela é velada, né? Velada. Eu não diria nem que é velada, porque, poxa, ainda mais hoje em dia que a gente tem uma mídia em cada celular de cidadão, a gente vê que não é mais velado, não. É tudo às caras, entendeu? Escrachado. Ó, fazendo adendo aqui. O único que não assistiu a série foi o Henrique, tá? Acuso mesmo. Deixa eu falar. Mas ele assistiu o documentário brasileiro que vai entrar na pauta aqui também, que é o Olhos que Condenam Brasileiro, feito pela TV Cultura, que eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês também, tá? E ele assistiu esse. Mas o Henrique, ele, como já tá nos caminhos aí, falando bastante sobre segregação racial e tudo mais, principalmente dentro de comunidade, né? Ele veio aqui fazer parte e agregar ao nosso papo. Mas não assistiu a série, gente. Então, ele falou assim, o começo foi, não me faça perguntas diretas sobre a série. Mas, Jó, você que assistiu, primeiras impressões que você... Cara, essa série, ela mexeu profundamente comigo. Porque, eu cresci na Coab. E eu vi a minha história ali. Eu me vi ali, porque, tipo assim, a molecada foi presa em 89. 89 eu tinha 10 anos praticamente. Então eu me enxerguei ali, enxerguei meus irmãos, enxerguei os meus amigos de prédio. É claro, os negros, é claro, né? Mas o que eu vi ali foi a minha história retratada. É lógico, não fui preso, mas poderia ter sido eu. Então, que nem o Fernando falou, trouxe uma mistura, cara, de revolta, de angústia, tipo assim, de livramento. E, você tem que ver a série. Porque por mais que a gente fale, você tem que ver com seus próprios olhos e se enxergar ali. E ali, é a Coab, é o dia a dia. Coab, eu falo periferia. É a vida do periférico brasileiro ali. E uma das coisas, trazendo a minha experiência aqui, eu não consegui assistir o primeiro episódio inteiro. Eu tava deitado já pra dormir, eu assisti os 20 primeiros episódios, aquilo começou a embrulhar o estômago de tal forma que eu não conseguia continuar, cara. Um negócio que não cabia. O número de... A carga emocional que tava sendo jogada em cima dos garotos ali, aquilo não me cabia mais, eu não conseguia falar. Eu falei, cara, não consigo assistir, cara, não consigo. E eu parei aos 25 minutos e voltei a retomar a série só depois de 2 semanas. Só depois de 2 semanas que eu falei, agora eu vou sentar e vou ver. E mesmo assim foi difícil para continuar. O que a gente vê, eu não sei se vocês perceberam isso, no primeiro episódio principalmente, uma quebra da inocência. Tem o garoto que é o que toca trombone, se eu não me engano, tem uma quebra da inocência dele ali, dentro da série, que é exatamente o que acontece dentro da periferia. Hoje em dia você pega, tem alguns casos, né, como a gente está numa igreja numa região periférica,
Muitos são os casos dos garotos que vêm, passam por aqui, pequenos, e quando você vai fazer uma visita numa comunidade próxima, quando você encontra aquele garoto, ele tá já totalmente tomado pelo crime, totalmente tomado, sua inocência foi embora, aquele menino alegre, esperto, que jogava a bola, tinha uma inocência, hoje é um garoto cheio de malícia, porque a vida fez aquilo com ele e não tinha mais o que ser feito. E colocaram o Kevin meio que o nome dele é Kevin, eu acho, o menorzinho. Colocaram ele o menor de todos mesmo. Sim. E foi o que, tipo assim, ele já chegou tomando a capacetada na cara e, foi... Acho que a autora, né, ela colocou de propósito ele mesmo, tipo mesmo, pra dar um impacto na gente e falar, uou, o negócio é forte, hein? Muito forte. O que me impressiona na série também, que assim, a gente vai tocando a nossa vida e a gente vai esquecendo, a gente vai crescendo, constituir família, ter o nosso emprego, ter as nossas responsabilidades. A gente, entre aspas, vence na vida, né? Entre aspas, né? Vida cidadão de bem, né? Se forma, compra uma casa, compra um carrinho e tal. Faz lá o roteiro do cidadão de bem. E aí a gente esquece da realidade. A realidade foge. E a gente esquece, por exemplo, que isso só acontece porque tem poderosos envolvidos, que nem na série, ou no país, onde você quiser falar, no macro ou no micro, na política ou na empresa, gente que detém o poder e que é racista, que finge que não é racista, mas é muito racista. E na série mostra muito isso, que os poderosos, eles não queriam solucionar o crime. Eles estavam preocupados com os status deles, como o delegado, o juiz, o promotor, estava todo mundo preocupado com ele. Alguns sabiam e estavam convencidos que os garotos eram inocentes, mas não que se exploda. Porque pra gente poderosa, sem caráter, preto, só serve para fazer número e para ser usado para alguma coisa do seu próprio interesse. E uma das coisas que você puxou e me lembrou, o racismo em si, eu vendo você vê alguns posts na internet, alguns comentários de pessoas, jornalistas e tudo mais, e para algumas pessoas o racismo só existe se você toca no assunto. Se você não toca e se você deixa levar, é como se não existisse. É como, tipo, deixa, pra que você tá falando disso, cara? Não existe mais segregação hoje em dia. Porque o nosso caminho é para-brisa no retrovisor, é isso que você tá falando? Ah, exatamente isso. É legal porque quando eu vi a chamada da série, e aí eu vi lá a história dos meninos, e pra mim foi muito claro, várias e várias histórias, que eu lembro de pessoas que cresceram comigo, jovens que cresceram comigo, e que entravam no camburão da polícia, entravam bem, caminhando, eram levados lá, a polícia fazia a batida, chegava esculachando todo mundo, que é o procedimento padrão deles, e aí a pessoa ia para dentro do camburão e morria a caminho do hospital. Eu falei, como assim? Fulano morreu a caminho do hospital? Ele estava bem, tomou uns tapas ali e tal, teve uma agressão, mas estava bem, andando, morreu a caminho do hospital, estava lá no laudo. Foi como é que isso acontece? São histórias, são pessoas. E quando a gente fala, a gente precisa esquecer, geralmente essa fala, ela vem de uma pessoa que venceu, virou um cidadão de bem, conseguiu escapar dessa máquina de moer gente, conseguiu sair desse sistema de aniquilação, e ele não consegue olhar e perceber que para que ele escapasse, um monte de gente serviu de cama para ele. Para que eu escapasse desse sistema e conseguisse fazer minha faculdade, conseguisse hoje ter um bom emprego, trabalhar numa multinacional, ter a minha família, a minha casa, que teoricamente é mais do banco do que minha, mas eu falo que é minha, porque a escritura está no meu nome. Somos sócios, né? Somos sócios. Para que a gente tenha hoje a nossa casa, o nosso carro, a nossa família, os nossos pais lá atrás, os nossos avós lá atrás, vieram todos preparando um terreno. Isso. E que muitas vezes eles ainda estão naquela situação. Os meus pais estão na favela. Eu não moro mais na favela, mas meus pais estão lá. E eu estou sempre indo lá. E eu vejo a situação daquelas pessoas.
Então, é desconsiderar que até mesmo as pessoas próximas de você contribuem muito para o teu sucesso. E aí agora quando você chega ali naquela posição, você fala assim, olha, a gente tem que olhar para frente, tem que esquecer tudo que passou. Eu falei, não, a gente tem que combater para que outras pessoas não cheguem a esses casos. Esse é o primeiro episódio de um total de 5, onde discutimos sobre a série e a semelhança com os problemas em nosso país. Não perca o próximo episódio dessa discussão sobre óleos que condenam aqui no canal As Avessas. Aproveite e colabore com o canal As Avessas, se inscreva e assista os outros vídeos também.